bem com vocês? Hoje estamos aqui para gravar o vídeo dessa semana da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Tia Gabi, sou da Assembleia de Deus Tatiaia, pastor Wellington. E essa aula é especialmente para o grupo Soldadinhos de Cristo e para todos vocês que estão nos acompanhando. Nós trabalhamos com a revista da CPAD, a classe dos primários. E hoje a lição é a lição de número 8. Então, o que será que a nossa lição vai falar hoje, hein? A história de duas casas, de dois construtores, né? Que construíram duas casas diferentes. Mas antes de iniciar a nossa aula, nós vamos, como sempre, fazer uma oração. Pedir para que Deus fale aos nossos corações. E o Pedrinho convida você para orar. Feche os seus olhos e fale com o Papai do Céu neste momento. Vamos lá? Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Venha abençoar esta aula, fala em cada coração. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, crianças! Então, eu quero cantar para você um louvor de boas-vindas, porque vocês são muito bem-vindos. Vamos cantar então comigo? Vocês já conhecem. Boas-vindas, bem-vindos, são boas-vindas para você. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos, não venham, venham outra vez. Mais uma vez. Boas-vindas, bem-vindos, são boas-vindas para você. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos, são, venham, venham outra vez. Sejam muito bem-vindos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está nos assistindo neste dia de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre a história de duas casas. Então, agora nós vamos falar o versículo de hoje. O nosso versículo de hoje está onde, crianças? Nosso versículo está na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o nosso versículo está no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo, deixa eu ver aqui, 14, no versículo 23, que diz assim: Jesus disse: quem me ama, obedece a minha palavra. Que versículo maravilhoso, né, crianças? A Bíblia, a palavra de Deus nos ensina a fazer tudo o que é certo. E esse versículo de hoje, eu trouxe para você ler junto comigo aqui no meu visual. Vou colocar bem pertinho, que é para você enxergar aí da sua casa. O nosso versículo de hoje está no livro de João, no capítulo 14, o versículo 23, que diz assim: Jesus disse: quem me ama, obedece a minha palavra. João 14 e 23. Crianças, esse versículo é bem facinho. E ele fala o quê? Se você ama Jesus, você obedece a sua palavra, que é a Bíblia. E tudo que Jesus fala para nós fazermos através da sua palavra, nós temos que obedecer. Isso é um sinal que nós amamos a Jesus. Vou repetir mais uma vez nosso versículo de hoje. João 14, 23. Jesus disse: quem me ama, obedece a minha palavra. João 14 e 23, né? E aqui depois, no final, nós vamos estar fazendo o nosso desafio, que vai ser confeccionar essa casinha. E antes de entrar na nossa história de hoje, eu quero convidar a Lilica. A Lilica vai estar aqui fazendo um sorteio das crianças que fizeram o desafio da semana passada. Muito bem, parabéns para todas as crianças. Foram 9 crianças, a tia ficou muito feliz. E eu acredito que o coração de Deus se alegrou por vocês terem feito o desafio da semana passada. Vamos receber então a Lilica? Vamos lá? Lilica, Lilica, Lilica. Oi, Lilica, tudo bem, Lilica? Como é que tá? Ó, Lilica, as crianças estão de parabéns! Palmas para elas! E sabe quem foi que fez o desafio dessa semana? O Léo, Samuel, a Mirelle, a Melissa, a Gigi, Ana Luísa, Manu, Maria Eduarda e Melissa, tá? Esses foram o nome das crianças que fizeram o desafio. E nós vamos estar aqui sorteando uma lembrancinha que a tia vai levar no domingo para vocês. Combinado? Quem será que vai ganhar? Suspense, suspense. Tira aí, Lilica. Quem será? Quem será? É um menino. Ó, vou dar uma dica. Ele já foi sorteado. Ele já ganhou uma vez.
Quem será que vai ganhar esse lindo presentinho? O Léo! Parabéns, Léo! Domingo eu levo sua lembrança. Que Deus te abençoe, que você possa a cada dia estar mais e mais fazendo a vontade do Senhor e obedecendo sua palavra. Amém? Vamos dar tchau para a Lilica, então? Obrigada, Lilica, por ter me ajudado. Tchau, Lilica! Um beijo para você! Então, crianças, nós vamos entrar na nossa história de hoje. E eu gostaria de perguntar para você algo. Quem aqui já viu, principalmente na época de chuva, né? Quando chove muito, algumas casas construídas em alguns locais, o que acontece com elas? Pum, a casa desaba! Quem já viu isso passando na televisão? Ah, todo ano a gente vê essa mesma cena, não é verdade? E aí você já parou para pensar? Por que aquelas casas elas desabam, caem, muitas vezes morrem até pessoas? Por dois motivos, crianças. Ou porque construíram a casa de maneira errada, usaram material ruim, ou porque construíram a casa num lugar errado. Ah, como assim de um lugar errado? Porque quando você constrói em casa em morro, em perto de rio, de represa, são lugares que não são adequados, não tem estrutura para suportar o peso da casa. E aí a pessoa vai construir no lugar errado. Quando vem a chuva muito forte, o que acontece? A casa cai. E a nossa história de hoje fala sobre a construção de duas casas. Isso mesmo. Jesus, ele está ensinando nessa revista desse trimestre sobre suas parábolas. Parábolas eram histórias que Jesus contava para ensinar algo para os discípulos. E dessa vez Jesus estava ali conversando com os discípulos e ele falou: olha, eu quero contar para vocês a história de dois homens. Isso mesmo, dois homens que estavam ali se preparando para construir a sua casa. E um daqueles homens, eles eram como? Ele era um homem sábio, um homem prudente, que ele pensava para fazer as coisas. E quando ele foi construir a casa dele, então ele pensou, separou o melhor material, ele teve muito trabalho para construir a sua casa, para fazer um buraco, para pegar os materiais de melhor qualidade. Ele se preocupou com o lugar onde a casa ia ser feita, para que nada acontecesse, ele estivesse seguro. Ele pensava para estar tomando aquelas atitudes na construção da sua casa. E ele construiu a sua casa, então, sobre uma rocha. A rocha é assim, crianças, como se fosse em cima de uma pedra. Você sabia que quando vai construir uma casa, a pessoa que constrói, antes de levantar as paredes, lá embaixo da casa, ela faz um alicerce. Alicerce é como se fosse uma parede para baixo da casa, para aquela parede suportar o peso da casa e a casa não cair. E aí, aquele homem que era sábio construiu a sua casa, então, aonde? Sobre a rocha. E o outro homem da nossa parábola era um homem insensato. Um homem insensato é um homem que ele não pensa para fazer as coisas. É aquela pessoa que faz as coisas de qualquer jeito, fala, não vai acontecer nada não. E esse homem insensato, ele agiu assim. Ele não escolheu o melhor lugar. Sabe o que ele fez? Escolheu um lugar só bonito, ele olhou só para a aparência. A Bíblia fala que ele construiu a sua casa sobre uma areia. Quem sabe? A Bíblia não fala isso, mas quem sabe ele não escolheu perto de uma praia, né? Que era uma vista muito bonita. E nem pensou nas consequências. Construiu a casa de qualquer jeito, porque ele não tinha sabedoria, era um homem insensato. E ali ele construiu a sua casa sobre a areia. E sabe o que Jesus falou, crianças? Que de repente, o que aconteceu? Uma grande tempestade. O vento soprava e a tempestade caía. E aí, o que aconteceu com aquelas casas? Sabe o que aconteceu, criança? Aquela casa que tinha sido construída sobre a areia, quando veio o vento, ela balançou, balançou, balançou para lá e para cá, para lá e para cá. E sabe o que aconteceu com a casa? Ela caiu, porque ela estava construída sobre a areia, ela não suportou o peso. Mas aquela casa que estava construída sobre a rocha, mesmo
com a tempestade, com o vento forte, a casa balançou, mas ela ficou de pé. E sabe por quê? Porque aquela casa tinha sido feita com sabedoria, né? A pessoa que construiu aquela casa fez tudo direitinho, construiu a sua casa sobre a rocha. Por isso que quando veio a tempestade, a casa não caiu, ficou de pé. E Jesus falou para os discípulos assim: você sabia que essa casa que foi construída sobre a rocha é comparado com aquelas pessoas que ouvem a minha palavra e põem em prática? Isso mesmo. Sabe por quê, crianças? Porque as pessoas que ouvem a palavra e põem em prática é uma pessoa que tem Jesus na vida dela. E quem tem Jesus, ela não age de qualquer maneira, ela pensa, porque ela sabe que Jesus que vai guiar os seus caminhos. Às vezes a pessoa quer fazer algo da sua maneira e não pensa para fazer, mas quem tem Jesus na vida, ele age impulsionado por Jesus e ele faz aquilo que é bom, aquilo que é certo. E Jesus falou que quem obedece a palavra dele é comparado àquele homem que construiu a casa sobre a rocha. Ah, crianças, mas Jesus também falou que aqueles que construíram a sua casa sobre a areia, sabe o que ele compara? Com aquelas pessoas que ela age, sabe como? Ela age por ela mesma. O eu dela sempre está em primeiro lugar. Ela nunca obedece a palavra de Deus. Ela vai na igreja, ela ouve a palavra de Deus, mas o que acontece? Entra por um ouvido e sai pelo outro. A pessoa não coloca em prática. E Jesus falou que essas pessoas que não põem a palavra em prática é comparada àquele homem que construiu a sua casa sobre a areia e veio a tempestade e a casa dele caiu. Ah, crianças, se você sabe qual o significado daquela casa, a casa da história, sabe o que é? É o nosso coração. A nossa casa é o nosso coração, crianças. O nosso coração precisa ser cuidado. E quando nós não obedecemos a palavra de Deus, agimos como aquele homem insensato, fazemos as coisas sem pensar, é porque nós estamos vivendo uma vida o quê? De pecado. Na nossa casa está habitando o quê? O pecado. Não estamos obedecendo a palavra de Deus. E quando a gente está assim, o que entra na nossa casa, crianças? Ah, na nossa casa, sabe o que entra? Fica toda suja pela mentira. Quando você briga demais, briga com todo mundo, briga com seu irmão. E aí o que isso gera às vezes no coração? Ódio. Sua casa fica toda suja, dominada pelo ódio, dominada pela tristeza. E você é uma pessoa que anda em desobediência, porque a sua casa não está guiada por Jesus. Você quer fazer do seu jeito, e quando nós fazemos do nosso jeito, a nossa casa fica como? Toda suja. E aí, o que a gente precisa fazer, crianças? Ah, a gente precisa varrer, pedir para Jesus varrer toda a sujeira do nosso coração, que é a nossa casa. E quando Jesus varre toda a sujeira do nosso coração, crianças, a gente já não briga mais, a gente não anda vivendo uma vida de mentira, o ódio já não habita no seu coração, Jesus tira toda a tristeza, Jesus tira todo o quê? A desobediência e o pecado. O seu coração é limpo pelo sangue de Jesus quando você decide o quê? Ser como um homem prudente. Você constrói a sua casa sobre a rocha. E sabe quem é a nossa rocha, crianças? A nossa rocha é Jesus. Quando nós confiamos, quando convidamos Jesus para morar no nosso coração, que é a nossa casa, o nosso coração ele é impulsionado por Jesus, pelo amigo Espírito Santo. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, crianças, o nosso coração, sabe o que tem dentro do nosso coração, que é a nossa casa? O perdão. Você perdoa aqueles que falam mal de você, aqueles que te às vezes entristecem. Você perdoa a pessoa, você não guarda raiva no seu coração. Você é uma criança que obedece o papai, obedece a mamãe e principalmente obedece a palavra de Deus.
O seu coração é um coração que está cheio de paz, o seu coração está cheio do amor de Deus e o seu coração transborda o quê? De alegria, porque o seu coração, que é a sua casa, ele está cuidado por Jesus, ele está firme na rocha que é Jesus. E quem ama Jesus obedece a sua palavra, né, crianças? Então agora eu quero convidar você para cantar um louvor comigo. Vamos cantar um louvor com a tia, então? Esse louvor, ele fala sobre uma casinha. E essa casinha é quem? O nosso coração. E quem está morando no seu coração, criança? A sua casa é qual? A sua casa é aquela casa construída na rocha, que é Cristo? Ou a sua casa está sobre a areia e você está desobedecendo a palavra de Deus? Que você venha construir a sua casa sobre a rocha, porque quem ama a Jesus obedece a sua palavra. Vamos cantar então para encerrar? Vamos lá. Campainha! Tem alguém tocando a campainha. Quem será? Quem será? Ei, eu acho que é Jesus. Ah, é sim. Pode entrar. É uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso e telhado, paredes do quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso e telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Tem alguém morando aí nessa casa. É Jesus quem mora em mim. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso, telhado, paredes do quadrado. Eu sou uma casinha. Ei, vamos cantar juntos? Quero ouvir. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Janela, janelinha, porta e campainha. Criança. E Jesus tem que morar no seu coração. Para isso você tem que estar firme. Porque quem ama Jesus obedece a sua palavra. Então nós vamos fazer o nosso desafio dessa semana. O nosso desafio dessa semana, nós vamos construir
construção de 2 casas. E a nossa casa tem que estar construída sobre quem? Sobre Jesus. Porque ele falou o que no versículo de hoje? Quem me ama obedece a minha palavra. Então, nós vamos confeccionar essa casinha e depois você vai decorar e escrever o versículo, tá bom? Para você fazer esse desafio, você vai precisar de uma folha de sulfite branca ou colorida, vai precisar de canetinha e de uma cola e uma tesoura, tá bom? Então, você vai fazer assim. Vai pegar a folha de sulfite, você vai fazer um triângulo, ó. Desse jeito, bem bonitinho, vai vincar. Passou o dedo, você vai cortar essa parte aqui. Se você não conseguir cortar sozinho, peça a ajuda do papai, da mamãe, tá bom? Que eles vão te ajudar. Aí vai ficar assim, ó, um triângulo. Você vai abrir o triângulo, tá bom? Vai dobrar a folha no meio. Ele vai ficar assim, ó, um quadrado, aliás. Dobra no meio o quadrado, faz um vinco, certo? Aí abre a folha. Aí você vai colocar essa parte pro meio de onde você colocou o vinco. Dobra. E a outra parte, essa daqui, pro meio de novo. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, tá bom? Aí você vai virar ao contrário. Vai dobrar no meio. Entendeu, né? Vai estar com a abertura, ó. Ele tem uma abertura, você vai virar a abertura para trás e dobra no meio de novo. Só dobra para marcar e volta. Vai ficar, ó, o risco aqui no meio. Aí você vai dobrar essa parte pro meio e essa parte também pro meio onde você marcou, ó. Vou virar para ficar mais fácil. Isso, aí você dobrou. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Com essas partezinhas aqui, ó, aberta, ó. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar essa parte aqui, ó, com o dedinho você vai segurar embaixo e puxar, ó. Ela vai ficar o ladinho de um telhado e com o outro lado você vai fazer a mesma coisa, ó, que ela é aberta aqui. Você vai pôr o dedinho assim e puxar, ó. E aí, ele vai ficar o telhado da nossa casa. E aí, olha só, a nossa casa ficou pronta. E aí, o que você pode fazer para fixar melhor? Você vai passar uma cola aqui, tá bom? Cola aqui, depois você passa uma cola, da tia não colou, mas é só para você ver. E cola aqui, aí ele vai ficar bem bonitinho assim. Você vai virar ao contrário e você vai, né, decorar a sua casinha bem bonitinho, ó. Você vai fazer uma janelinha. Tia tá fazendo rápido, mas você faz com calma na sua casa. Uma portinha, né, uma florzinha assim, ó. Se for menina, né, que gosta de florzinha, você vai escrever o versículo que a gente aprendeu hoje. João 14:23. Você vai escrever com a sua mão. Jesus disse o quê? Quem me ama, obedece a minha palavra, né? E aí você vai decorar bem bonito, vai ficar linda a sua casa. Você faz o desafio e você posta lá no grupo Soldadinhos de Cristo para concorrer ao brinde da semana que vem. Combinado, crianças? Pausa aí, Sara. Não se esqueça que hoje a gente aprendeu o quê? Que Jesus disse que quem ama Ele obedece a sua palavra. Que você venha obedecer a palavra do Senhor. Vamos orar então? Obrigado pela sua presença. E que o Senhor Jesus venha falar melhor no coração de cada um. Senhor, obrigado por essa aula. Abençoa cada criança. Entre em cada like. Possamos a cada dia ser obedientes à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.